Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura. Um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Alô ouvinte, alô ouvinta, você que está conectado ou conectada aqui no SINDI-CT na Cultura. SINDI-CT na Cultura, edição número 360, ainda ao ar nesta terça-feira, dia 19 de abril. Passou bem a Páscoa? Quantos ovos você não comprou? Porque o negócio ficou caro, hein, bicho? O negócio ficou caro. Lembrando que nós estamos aqui no SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui de São José dos Campos, fomentando o SINDI-CT na Cultura. É isso mesmo, você que está aqui no youtube.com/RádioCT ou facebook.com/RádioCTFace, pode nos acessar e curtir nossas postagens aí, inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. O nosso Instagram é @WebRádioCT e lá também você fica ligadinho ou ligadaça, porque nós estamos publicando nossos programas também em Spotify, os antigos. Estamos fazendo aí o lançamento de um podcast por semana para você conhecer as pessoas que já passaram por aqui ou simplesmente relembrar aquele programa massa que você morre de saudade, certo? Vamos embora, edição número 360 decolando, hoje com um convidado que já esteve conosco aqui, mas numa situação, vamos dizer, diferente. Rogério Guarapirã. Como você está, meu amigo? Tudo certo? Bom? Tudo bem. Obrigado, Rafael, pelo espaço aqui. É sempre uma grande honra seu programa aqui no Vale. Realmente traz aí um panorama muito bom dos artistas, né, da cultura regional nossa. E a gente sempre tem uma boa impressão que está sempre pujante, assim, né? Estamos movimentando, né? E a qualidade. Valeu demais, Rogério. Muito massa te receber aqui de novo, né? A gente está aí justamente porque tem gente produzindo. E é isso que é o massa, assim. A gente é uma troca muito grande sempre com as pessoas que estão por aqui no Vale, as pessoas que estão de fora também. Vamos entrevistar pessoas de fora também. Rogério, a gente teve aqui da outra vez, nosso ouvinte está mais atenta, nem faz tanto tempo assim, vamos dizer. Foi no episódio número 323, qual você teve com seu pai, Humberto Santos, correto? Foi isso. No lançamento do segundo disco do conjunto Clube do Choro Valdir Azevedo, do qual eu faço parte, de Taubaté. Um solista aos 80 anos, se eu não estou enganado. Isso. Ele mereceu um tributo. Ele é um chorão experiente da cidade, talvez o mais experiente ativo. Então eu tive a ideia de gravar um disco com ele solando, que era um desejo também muito antigo. Ele é um acompanhador nato, assim, e o disco está lá no Spotify, nas principais redes. Legal demais. E hoje, lembrando nosso ouvinte que vai aparecer aí também, né, os cards para você acessar esse programa no YouTube. Mas hoje a gente veio aqui para falar de teatro, Rogério. Bandoleiros de Taubaté. Mas antes de falar dos Bandoleiros de Taubaté, eu queria saber de você e sua relação com o teatro, porque das outras vezes nós falamos sobre música, né? Como é que é sua trajetória no teatro aí? Com certeza. Então, o teatro vem para mim concomitante com a música. Aos 15 anos, assim, já querendo aprender violão, eu conheci a Escola Fego Camargo em Taubaté, entrei no curso de violão, com violão clássico, mas logo ali conheci já também o ambiente do teatro, porém não ingressei no curso da Fego Camargo de imediato. Eu entrei num curso que era oferecido pela associação, Clube Associação de Taubaté, e fiz um curso de iniciação e dali não saí mais. Como ator? Como ator. Fazendo cenas, participei de algumas peças, que era chamado Núcleo de Teatro de Brest, do João Ângelo. Conheci lá e fiquei durante algum tempo, e nessa experiência do teatro amador, introduzido ali, fundei uma companhia de teatro amador também com colegas, né, que saíram desse curso, que chamava Núcleo Pé de Couve de Comédia. E ficamos ali uns 5 anos em Taubaté, produzindo peças, né? E logo de cara a gente já se deparou com uma coisa, direitos autorais, a gente queria fazer as nossas coisas, né? Porque já conhecemos algumas dificuldades Você tinha quantos anos mais ou menos nessa companhia aí? Aí já de 17 para 18.
já estava me formando ali no ensino médio, e foi onde eu escrevi a primeira peça, né, que chama Desgraçados e Desvelados, já em acho que 1999 para 2000, assim, eu escrevi a primeira peça, e era uma comédia, só que social já, né? Falava sobre a coisa da carestia, tudo que a gente está passando hoje. Eu até vejo ela muito atual, é uma peça que faz parte do meu passado. Você acha que o Brasil mudou tanto, mas nem tanto, assim, né? Nem tanto, porque acho que 99, 2000 ali também estava numa crise, assim. Eu lembro muito que também era um período que meu pai tinha se aposentado, estava em busca ali de uma casa própria e tal, já com 4 filhos, e a peça falava sobre uma família, né, que todo mundo vivia na mesma cama, era um cômodo só, e que tinha que se virar, né, a cada dia. Então, cada um membro da família fazer uma coisa, um bico para se virar. E você começou, então, na comédia. Essa era uma peça de comédia, porque era uma companhia de comédia. Com certeza, e comédia muito influenciado pelos filmes italianos. Eu tinha acabado de assistir um molecão, né, assistindo alguns filmes italianos pós-guerra ali, né, dessa comédia italiana. Me chamou muita atenção, assim, como eles conseguiam trazer humor mesmo na desgraça, assim. Então foi o meu incentivo principal, assim, para escrever. E daí para frente, como é que foi? Depois que você montou, né, formou no ensino médio, você foi estudar teatro na academia ou você foi estudar música? Aí continuei com música, né, cursando violão, depois fui estudar bandolim, mas o teatro continuou, assim, desde que eu saí do ensino médio, eu demorei um pouco para entrar na universidade, mas essa era a minha principal atividade, assim, artística, assim, com teatro. Ainda a música também mantinha algumas bandas, assim, mas o teatro foi uma coisa, assim, muito... fui desenvolvendo sem grande dificuldade, assim, né, quase que empiricamente mesmo, vendo as coisas que eu gostava e copiando modelos. E lendo bastante, né? Com certeza. E depois que eu conheci esse núcleo teatro de Brecht, ele não era tão profundo na obra de Brecht, mas acendeu uma luz. Quem que é esse Brecht? Né? E aí, na casa do meu amigo Renan, também um grande ator e diretor de teatro, que é de Taubaté também, ele tinha uma coleção do Teatro de Brecht, era 12 volumes. Essa era uma coisa que a gente falou, nossa, tá aqui, né? O Brecht tá aqui do nosso lado. A gente começou a ler, leu toda a obra dele, assim, também muito cedo, assim, já me marcou muito pela essa função social que tinha também, divertimento, comédia, crítica, e uma visão realmente, assim, que revelava, né, vários pilares da sociedade, assim, né, para quem estava se interessando, né, porque o teatro é isso, né, é uma vida condensada, né, uma vida condensada. Então, a gente vai experimentar essas peças, a gente vê que tem, né, ela tem muito mais coisas do que só retratar, né, ou realisticamente ou simbolicamente. Interessante isso, Rogério, porque você falou assim, pô, demorei para entrar na faculdade, mas já estava fazendo teatro, era minha atividade profissional e etc. Mas eu pensei numa coisinha aqui, né, quando você me falou isso. Para a profissão de ator, ela exige, né, uma credencial, né, que eu esqueci o nome disso. Mesmo que jornalismo precisa, DRT. Isso. Exige isso aí, né? E como é que você vê essa relação entre a produção artística, né, o estudo artístico, dentro e fora da academia? Porque na minha cabeça eu vejo como tão importante quanto, se não mais até, né, fazer ali, porque às vezes na academia a gente acaba estudando, sei lá, o foco não é tanto produzir, né? É mais produzir conteúdos acadêmicos, né? Como é que você vê essa relação aí do trabalho, especialmente na área do teatro? Sim, o DRT era, desde que eu me entendi também o teatro como profissão, foi uma busca, né? E aí eu cheguei também a ingressar na Escola Feudo Camargo, que é um dos poucos lugares, talvez o único aí no eixo aí de Taubaté, São José, que tem agora também acho que o curso do Teatro da Cidade, né? A companhia do Cláudio Mendes também oferece Tem um profissionalizante lá. Profissionalizante. Então, mas por enquanto, nos últimos anos aí, nas últimas décadas aí atrás, aí era a Feudo Camargo que tem esse curso aprovado, então era o caminho mais próximo ali. Só que eu cheguei só a cursar o primeiro ano
e já fui atraído por fazer outros cursos em São Paulo. Então, já em 2005, já estava mais para fazendo curso em São Paulo, mas como logo que eu entrei no teatro e tive a experiência de escrever, eu não me entreguei muito à profissão de ator, no sentido profissionalizante. Sempre entendi o DRT como um instrumento de classe, assim, que é importante, porém tem outras críticas sobre a politização dele, mas é um instrumento importante para que a gente demarque como classe, assim, né, artística e tudo mais, tem também sua relevância. É importante os artistas irem em busca disso mesmo, porque garante também algumas situações até jurídicas, até, né, para você receber, outros brigas, assim, né, de classe, né, enquanto classe mesmo. Mas aí minha busca pelo DRT, eu fui tirar ele praticamente uns 15 anos depois que eu, né, já estava entregue na profissão de teatrólogo, né? Foi em 2018, eu entrei com uma pasta minha dos meus trabalhos práticos e requeri o DRT, que é um outro caminho. É quando você reúne seus trabalhos, né, depois de uma experiência e requer o registro. Massa demais isso. Mas sabe que uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui falando sobre teatro? A gente fala tão pouco sobre teatro aqui no Cine Satânico. Tão pouco não, a gente fala, mas assim, é algo que não é tão recorrente quanto a música, por exemplo, por aqui. Mas eu fico pensando porque, por exemplo, eu fiz teatro quando eu era criança. Criança não, já era adolescente, na verdade. Eu conheci o teatro lá no Instituto São José com o seu Fausto Padilha. Que, pô, grande diretor também. Foi um período bem massa, assim. De 2 anos, né? Mas geralmente quem começa no teatro, especialmente na cidade, começa na questão do ator, né? E é interessante pensar que o teatro, ele é multimídia, né, cara? Então você tem várias funções aí dentro do teatro, desde escrever até ser contra-regra, técnico, montador, né? Existe uma gama muito grande aí, mas geralmente as pessoas entram atuando, né? Ou então querem dar uma provinha de como é, não é? Com certeza. Esse é o grande método de iniciar, mas eu acredito também, depois, conhecendo de uma aproximação do teatro de maneira integral, né? Eu acho que hoje a pedagogia do teatro tem incentivado desde jovens, né, a escreverem seu próprio material, né, a adaptarem contos, tal, que eu acho que aí a experiência, e também depois quando você vai se interagindo, distribuindo o personagem, né, o jovem que está conhecendo o teatro também é demandado a escolher depois uma trilha sonora, né, saber que ele tem que se preocupar com a iluminação, com a maquiagem, e cada vez vai se conhecendo essas áreas fundamentais. Mas eu acredito que essa grande entrada no teatro, né, para você conhecer a atuação e tudo mais, ela tem um estigma aí que é dos postos de poder, né? Então você não inicia teatro já né, como diretor, né? Sim. Você não inicia teatro como o escritor. Parece que tá um pouco distante ainda. Mas eu vejo que a gente tem que quebrar isso, né? Então, eu já tenho dado algumas oficinas de trabalho de criação para quem escreve para teatro, para que também lógico que quem muito chega nos meus cursos são atores, tal, pessoas que já tiveram iniciação. Mas é necessário também saber que tem caminhos, dá para você se desenvolver como um escritor de teatro, iniciando também como, né, um escritor de teatro, aquele que começa a discernir que essa é uma atividade que está em todos os níveis, né? Então o ator tem que saber, aquele que gosta do teatro também vai se conhecendo esses parâmetros. Mas eu acho que eu vejo muito como isso, né? Sempre tem, né? Você entra para fazer um curso, tem o diretor, ninguém vai lá brincar de diretor no início, né? Mas eu acho que talvez a questão da direção, não sei, a questão da direção, pelo menos a impressão que fica para mim, né? É como você vai cuidar de uma maneira muito ampla daquilo tudo, é preciso que você conheça essa estrutura ligeiramente de dentro, sabe? Não dá para uma pessoa, imagino eu, uma pessoa que é público, né? Sempre foi público de teatro, um dia queira ser diretor e chega lá já nesse, vamos dizer, para fazer um curso de direção, né? Talvez, acho que por isso, né? Você tem que conhecer um pouco da estrutura, né, do teatro, seja interno ou externo, ou, sei lá, por meio da atuação. Certeza, acho que essa é uma especialização,
mas eu defendo um pouco essa visão integral, assim, né? Assim como a criança que inicia na música, ela vai, de certa maneira, brincar de ser um maestro, né? Ela tem que aprender a música já brincando de que ela está coordenando tudo ali, tem uma visão integral. Então, acho que também na iniciação do teatro, né, deve ser buscado também esse compartilhamento, né, de que, né, você deve organizar, reger também, né, os seus Aí, cara, até que isso era uma coisa legal lá no Fausto, no Instituto São José, quando eu fazia teatro moleque, lá nos meus 17 anos, que tinha gente que não amava teatro, gostava muito, porque, assim, na verdade, era um pessoal muito massa, os alunos, né? Que eu só fui conhecer depois quando eu fui pro teatro lá. Isso que foi mais legal. Foi quando eu aprendi a gostar da escola, no último ano. Abraça, gente. Aí eu aprendi a gostar da escola no último ano. Aí, tipo, tinha gente que não gostava de atuar, mas, era contra a regra. Os contra-regras eram alunos, tinha gente que ajudava na iluminação que era aluno, sabe? Isso era bem interessante. Aí, bom, hoje aqui nós estamos falando sobre teatro com o Rogério Guarapirana, essa edição 360. E ele se apresentou aqui como músico e agora estamos conhecendo a versão dele, escritor de teatro. E foi nessa área que você se firmou? Assim, bom, é isso que eu quero fazer? Sim. Foi, digo assim, como você falou, o teatro me ajudou também a me colocar como cidadão, assim, gostar de leitura, gostar de estudar, me integrar mais assim a essa questão. E aí, quando eu saí do colégio, também saí num curso técnico, então trabalhando ali, eu falei, nossa, eu vou procurar viver disso. Eu fiz um projetinho ali aos 18, 19 anos, eu vou procurar viver disso, no máximo, menor tempo possível. Então, mantendo os grupos, né, atuando, eu fui fazer alguns cursos em São Paulo, trabalhando ali em Taubaté, e fui conhecendo a área de dramaturgia, né, os escritores, aprofundando um pouco na história da dramaturgia para poder me integrar. E aí, o que estava muito em voga quando eu comecei a atuar nos grupos, ali no começo dos anos 2000, assim, era um trabalho que chama ainda processo colaborativo. Então, era o dramaturgo junto com o grupo, né, os atores, diretores, criando a sua própria obra, né? Então, a gente tinha um objetivo de pesquisa, né, trabalhar algum tema, e a gente criava ali em 5, 6 meses uma obra, né, para estrear. Isso é o que estava acontecendo com o teatro de grupo em São Paulo. Que massa! E eu entrei nesse movimento, aprendi primeiro assistindo também os resultados, que eu gostava muito, era um trabalho muito intenso. Saía, né, trabalhos né, assim como o Teatro da Vertigem, trabalhos de 3, 4 horas de peça. Uau! Imersivos, assim, né? Intenso. Feitos em locais não convencionais. Aquilo lá me chamou muita atenção. E trabalhando com companhias assim, né, que faziam os trabalhos alternativos, eu via que realmente era algo que me atraiu muito, assim. Virtuosa. E aí, nossa, eu ficava pensando assim, né, como que um grupo faz uma peça de 3, 4 horas, e tem também a Teatro Oficina, né, que faz trabalho de 6, 7, 8 horas. Verdade. Teatro, como é que um autor escreve tanto, né? É possível. Não, e as pessoas aguentam, né? Tipo assim. Certeza. Porque não é como se você, sei lá, bom, enfim, cada trabalho tem suas particularidades, mas 6 horas numa pulsação de peça de teatro, meu amigo. Então, aí tem outras manifestações, né? Como, né, a própria festa, a música, que, né, ajuda a largar isso sem você se cansar muito, né? E aí me chamava a atenção, nossa, como é que escreve uma peça desse tamanho, né? Eu tinha tido uma experiência de escrever peças curtas e tal. Aí você vê que é um todo, né? Todo o grupo, o trabalho artístico é voltado, a dramaturgia não se escreve, né? Não é só um diálogo, uma palavra, mas é o espetáculo todo. Então, e aí a gente vê que também se compartilha né, de todos os aspectos, né, do grupo, né, das características de cada um para se escrever uma peça, né? Massa. E aí, Bandoleiros de Taubaté, que é o assunto de hoje, né, cara? Essa é a peça que você está escrevendo, número qual? Já escreveu quantas peças até chegar nela? Várias. Então,
eu fiz essa conta, eu tenho mais de 20 projetos assim já concluídos de dramaturgia, escritas, mas eu fiz a conta de peças encenadas, foram 14. Uhum. Desde o teatro amador até a experiência profissional, assim, foram 14 peças. E numa trajetória de 20 anos. Bastante, se você for ver. Então, olha que eu ainda não me considero um autor assim, né, muito encenado. Mas foi assim, muito da militância mesmo, com grupos, trabalhos sem remuneração, muito na ideia mesmo, de focado. Então, é sempre realmente eu trabalhando com a música e outros atores com outras as coisas. A gente estreou peças assim com o nosso próprio bolso, então, e alguns outros projetos maiores que eu participei. Mas a 14 Vida de artista peças, no Brasil, né? sempre às Clássico, vezes pagando para poder trabalhar. maioria das vezes. Assim, aí o Bandoleiros, ele vem de uma trajetória que é bom também falar que depois que eu saí de Taubaté, vim morar em São Paulo, em 2006, trabalhando com essas companhias que eu conheci, fazendo quase com um estágio mesmo. Eu tive duas experiências muito fortes, assim, que foram, uma foi no CPT, que era do Antunes Filho, que era no Sesc Consolação, que é um núcleo ainda que existe. O Antunes Filho faleceu em 2019. Eu conheci ele já nesse auge assim da vida dele, assim. Entrei lá no começo de 2011, participei do chamado Círculo de Dramaturgia, que era um grupo que ele montou tanto de pesquisa e principalmente de produção, onde ele montou ali algumas peças de poucos autores, montou 2 projetos autorais, assim, mas que realmente era um núcleo digamos assim, de autoconhecimento de quem estava participando e um gerador de obras, né, de uma imersão, assim, né, de que ele propunha, né, com todo o saber dele. E depois mais agora recentemente, eu tive uma experiência com o Teatro Popular União Olho Vivo, que é o grupo mais antigo do Brasil, das América Latina, está fazendo 56 anos de atividade. E ainda assim é um mocinho. Se perceber, acho que tem um teatro colombiano que tem quase 60 anos, um grupo de teatro que é um dos mais antigos da América, mas então, é um grupo pouco conhecido na história do teatro brasileiro, apesar da importância de quem é do teatro reconhecer muito, mas porque ele é um teatro combatente, resistente, assim, crítico de toda, né, política, social, assim, sempre um lutador pelo popular, né, em todos os sentidos. Existe um desafio aí em popularizar o teatro também, né, Rogério? É algo complicado, né? O teatro ainda é um lugar, vamos dizer, que ainda é visto como chique, né? Ser frequentado. Ele chegou no Brasil já no século XIX, já com essa questão da alta, né, da elite, assim. Então ele já chegou, né, com um produto assim, só podia ser acessado por poucas pessoas. E para nós assim, é um desafio, assim, né? Durante todo o século XX, o teatro só foi, digamos assim, começar a se aproximar ali depois da década de 60, né, com a chegada dos estudantes, com essa pegada assim, tem o CPC, que era, né, da Uni, que tinha essa proposta tanto de levar um trabalho de conscientização político com o teatro, mas e essa tentativa, esse pensamento de chegar mesmo com a grande massa, assim, né? E vem aí dessas tentativas ainda, né, de popularização. Então, esse é um caminho ainda a se fazer ainda, acho que pelos grupos, gente do teatro mesmo. Atualmente você está em Taubaté ou está em São Paulo? Eu moro em São Paulo. Está em São Paulo. Mais de 10 anos, né? E aí você revisitou o Taubaté por via os Bandoleiros. Conta um pouco aí dessa ideia, né, dessa iniciativa aí pra gente. Como é que foi revisitar sua terra? Eu também tá falando desse projeto de pesquisa, porque o Bandoleiro também. Eu fiz um projeto em 2014 que era chamado O Peregrino, que era um livro do século XVIII, escrito por um autor baiano, português,
que fez um passeio aqui da chegada até Minas, onde descobriu ali no 1700 e pouco, assim, esse início do ciclo do ouro. E ali ele falou de vários bandeirantes, né? Estava lá, saído aqui da região também do Vale, Paulista e tal. E aí já toquei no tema de Taubaté, né? Que tinha algumas personalidades, né, com os bandeirantes de maneira crítica, e onde eu comecei a desenvolver meu trabalho sobre drama histórico experimental, onde basicamente eu não recrio o período histórico, eu não preciso recriar ele linguisticamente, nem da forma do cenário. É um lugar comum também, né? Você já foi bastante utilizado no teatro regional, eu vejo assim, né? Com certeza. Essa quebra realmente de um certo compromisso de realismo em reconstituir a história. Eu tenho feito umas quebras em outros níveis também, mas basicamente não precisar ser fidedigno, né? Porque se você querer ser fidedigno é uma reconstrução, e por trás disso vem uma ideologia também muito pronta, assim, né, do que é isso. As novelas das 6. Das 6. Então, não é isso que fala. E Bandoleiros é a segunda peça desse ciclo, onde eu possuo já do século XIX, com o começo do XX, falando sobre a derrocada do ciclo do café, já aqui no Vale do Paraíba. Então, essa é uma pesquisa onde eu cheguei por meio dela, através de um livro que conta crimes comuns na cidade de Taubaté, nesse período, entre ali 1890, começo do século XX, que é de uma historiadora espanhola, mas que estudou a história do Vale do Paraíba e publicou seu doutorado pela USP, né? Ela fez o doutorado na USP. Estudou os processos crimes da Câmara de Taubaté nesse período. Crimes políticos, a maioria deles. Não, crimes comuns, né? Ah, sim. Então, de pessoas comuns, e aí envolve, às vezes, uma personalidade ou outra, né, crime de vingança, e havia um resquício né, sobre essa pauperização, né, do povo, né, que é o período ali das cidades mortas, do Monteiro Lobato, né, esquecimento econômico do Vale. E como foi propício para uma marginalização profunda, assim, né, da população recentemente liberta, dos ex-escravizados. Então criou-se um vácuo, assim, né, tanto econômico, de educação, econômico, onde quem estava vivendo ali sofreu muito, né, no sentido das dificuldades, né, políticas sociais, assim. Interessante, isso que eu achei interessante, você falou exatamente desse experimento não fidedigno ao período histórico no qual você está trabalhando, que você escolheu justamente um período histórico que as pessoas não escolhem, né? Que é o período do fracasso, né? Não é o período tipo da glória, bandeirante, de achar ouro para tudo quanto é lado, ou então do café, né, estourando aqui no Vale, na qual Taubaté era principal. Isso é muito interessante. E essa ideologia do fracasso é um pouco que eu sigo, assim, né? Já um pouco tá toda em minha obra, assim, né? Como eu falei, a minha primeira peça é Desgraçados e Desvelados, né? Gente que está passando um perrengue, assim. Então esse é o foco, e aí Bandoleiros vem um pouco também do estudo sobre banditismo social, que é uma estratégia, né, que sempre ressurge nesses momentos de crise econômica, principalmente em sociedades pré-capitalistas, né, que ainda tem o rural muito forte. Então era esse período, que é o do Hobsbawm, que estudou isso, né, em todo também período do século XIX, na Europa, também no Brasil, né? Nossos bandidos aqui sociais mais conhecidos são os cangaceiros, né? E essa brincadeira é brincadeira mesmo, porque eu faço essa aproximação. Não tem registro de bandos no Vale do Paraíba, configurados como, né, essa luta, assim, como se fosse uma quadrilha, né? Uma quadrilha que tipo rouba dos ricos e dá para os pobres. Esse é mais ou menos o conceito, Robin Hood, né? Que surge o estudo do banditismo social. Não houve registros, mas através de crimes e pequenas vendetas, tudo mais, eu configurei essa imaginação, que é um segundo, esse nível do drama histórico experimental que eu tenho ouvido. É como que eu faço a história render, né? E não me render a alguns fatos históricos.
eu vou lá em algum período histórico, algum fato, e faço ele render para mim uma imaginação, né? E recrio a partir disso. Né? Então, eu tenho não só fatos de Taubaté, mas tenho fatos do Vale Fluminense, né? De Valença, de Vassouras, de outros polos do núcleo cafeeiro, em Piracicaba, tal, histórias onde houve assim, uma pequena associação entre ex-escravizados, alguma milícia de fazendeiros. A gente sabe o que acontecia, que era na recaptura de escravos, por exemplo, né? É nesse contexto que eu tô recriando algumas histórias. Que maneiro! Outra obra também que é fundamental, vem até o título, né? Que chama Os Bandoleiros do Schiller, né? Que é um autor romântico, pré-romântico alemão, que escreveu essa peça também de um contexto lá da Alemanha, né? Pré-industrial, onde estava se estabelecido a formação de bandos, né? Para digamos, sobrevivência e, ao mesmo tempo, também algumas emergências de poder também, né? Legal, Rogério. Eu fiquei pensando aqui, eu queria te fazer uma pergunta que deve ter pipocado na cabeça do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte que está aqui no CID-CT na Cultura edição 360, que é quais eram os crimes mais cometidos em Taubaté nesse período? Então, era um período, roubos né, tanto de alimento, tudo mais, muitos crimes de vendetta, pequenas vendetas, né? Que são pequenas vendetas? Brigas de vizinhos, né? Uhum. Tanto de pequenas como... famoso barraco. Crime de barraco. Uma cerca que 1 metro para frente, outra vai lá, mata, e aí outra família também mata. Há crimes também muito de vadiagem. Tem um capítulo do livro que eu gosto, que vai estar também vai gerar cenas para mim, essa da vadiagem, porque ali no começo do século XX, é importante dizer que a minha peça ela vai até entre 1890, bem ali o período pós-libertação, começo da República, e vai até 1906, que tem o fato do convênio de Taubaté, que é um primeiro acordão entre o Centrão determinar ali essa questão um resquício ainda dessa oligarquia tentando se manter, e, né, dos cafeeiros. Queremos, né, subvenção, né, do Estado para o café. E o grande fato, assim, que vai também, um spoiler aí, é que esse convênio de Taubaté, essa reunião que vai lá, todos os políticos, né, e grandes fazendeiros reunidos para essa reunião, há um bando insatisfeito ali em Taubaté, localizado, né, que está brigando por pequenas terras, né, desde imigrantes pobres vindos e a população negra também pobre, tentando estabelecer esse núcleo que quais são os personagens. Eles vão tentar um atentado àquela classe política que está ali. Então, esse é um fato que não tem lastro histórico mas como fato, plausível, né? Mas é plausível. É possível. Aconteceu em vários lugares da Europa, né? A tentativa de instituir um líder e tal, foi uma estratégia de alguns líderes anarquistas, né? De alguns momentos anarquistas, derrubar né, o topo do poder através de um ato radical. Legal demais. Rogério, a questão que fica na minha cabeça, os bandoleiros de Taubaté, ele está financiado pelo PROAC agora, né? É um projeto financiado pelo PROAC que envolve a publicação deste texto enquanto livro, né? E o nosso ouvinte, que assim como eu, é ordinário, não no mau sentido, ordinário no sentido de normalzinho mesmo, que é um leitor normal. Como esse leitor normal lida com a literatura do teatro? A literatura do teatro, no caso uma dramaturgia, ela é mais voltado para o pessoal da área do teatro, vamos dizer assim, pessoas interessadas, ou nós, leitores ordinários, também podemos ler e nos divertir?
Eu acho que é para todos, assim, os grandes textos de teatro, né? Só vou falar aqui do Shakespeare, que parece que é um dos poucos que penetram ali na possibilidade de ir parar numa escola, né? E ser usado como uma literatura. Mas a gente tem uma gama de autores, e principalmente brasileiros também, que precisam ser infiltrados mais na cultura escolar e também usufruídos aí como literatura, porque eles contêm, digamos assim, uma percepção tanto da arte, né, literária, é, de uma maneira muito específica e acho que muito prazerosa, que ainda precisa ser descoberta. Por exemplo, um texto de teatro ele traz maior, até mais abertura da imaginação que muitos textos literários que a gente considera, né, como os grandes clássicos, porque ele é incompleto em toda a sua raiz, assim, né? Os textos de teatro às vezes começam com uma descrição, né, do ambiente, a peça se passa ali, tais personagens, e aquele cenário todo, né, assim como uma boa literatura, ele vai ser complementado pela sua imaginação primeiro. E esse é um exercício assim que eu indico para todo mundo, assim, né, porque tem um esforcinho a mais para ler teatro, assim, porque além de não estar acostumado, ele tem essas lacunas, né? Mas vale muito a pena, porque tem hora que você está lendo a peça de teatro, você se sente dentro, né? Você se sente debatendo com aqueles personagens, né? Se interessa. Tem uma reação viva, assim, muito grande. Esse palco é sempre, digamos assim, do momento. Ele se confunde com a vida real. Então, para mim, eu fui ler grandes autores de teatro até antes de grandes autores dessa literatura, embora eu acho que não precisem fazer diferença, né? A gente chama de literatura dramática. Aqueles textos onde, qual a característica? Onde tem nome de personagem, um tracinho, 2 pontos, e a fala, e a história vai se desenvolvendo através de ações, né? Principalmente o texto clássico do teatro é por ações, são falas, ações, né? Enquanto o personagem está fazendo, está vivendo ali, ele está dialogando. E essa percepção realmente, assim, é muito motivadora. Quando a gente engata num texto de teatro, eu acho que a gente tem várias funções aí ligadas, assim, né? A gente está imaginando essa ação, a gente está descobrindo o nosso personagem, se ele está no fundo do palco, se ele está na frente, a gente precisa fazer algumas decisões. Acho que assim como um diretor que se forma um diretor, vamos dizer. Montar, Interessante isso, né? Trabalhar isso de repente com jovens também, né? No sentido de incentivar eles justamente a se interessar pela linguagem do teatro, via texto, não apenas via, né, atuação. E ele demanda assim já uma coisa que eu recomendo até para todos assim, é ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, você é um leitor em voz alta, é uma outra dimensão também. Lógico que aqui até minha esposa briga muito comigo quando eu leio em voz alta. O tempo todo atrapalho ela, as crianças. 8 horas por dia, 8 horas por dia falando. Falando assim, é uma loucura. Mas ganha uma dimensão, né? A sua voz é uma materialidade e a gente, né, a leitura já é pouca, né, no Brasil. E temos uma grande gama de leitores silenciosos, né? Acho que quando a gente, né, cantar, a gente canta muito, né? As pessoas cantam, gostam da música, flui a música. E texto também eu acho que tem muito essa dimensão. Se você lê, você está cantando aquilo lá, você vai apreender ele de maneira, né, corporalmente vibrante, de outro modo, assim. Né? E só para falar também dessa linha do PROAC, né? Ele é quase que uma bolsa de estudos de criação. Aquele de criação. Porque tinha essa... Criação. Massa. Então, em várias áreas, né? Tem literatura para contos, né? Romances, poesia, e essa é a linha de teatro para dramaturgia. Então, ela vem também para incentivar, como o objetivo dela gerar uma publicação, para se pensar nisso também, a literatura do teatro para a leitura. Então, eu, como autor, já um pouco envolvido com os grupos, lógico que o passo seguinte é levar isso para, né, os meus parceiros do teatro e ver se eu consigo montar.
Ó, falando em passo a passo, esse projeto do PROAC, ele tem um certo cronograma. E nessa semana que estamos apresentando esse programa 360, olha só, em 360 graus, olha só. Nesse dia 19 de abril, daqui a 2 dias começa um ciclo de palestras e oficinas. É isso, Rogério? Conta pra gente um pouquinho desse cronograma que a gente vai mostrar para você, ouvinte, então onde você pode acompanhar, você que se interessa por dramaturgia. Passei por uma fase de pesquisa, né, bibliográfica, mexendo em alguns documentos históricos, pude ir em alguns institutos de pesquisa. Agora, em abril, começa um ciclo de debates e bate-papos com autores, atores e pensadores, psicólogos, assim, desde conhecidos meus e pessoas que eu admiro, vão debater um pouco comigo, assim, desde os aspectos dos meus temas, né, que são sobre banditismo, aspectos históricos da formação identitária também do Vale, e também sobre autoria. Então, dia 21 de abril, agora na quinta-feira, vai ser sempre às quintas-feiras, agora final de abril e começo de maio, sobre 4 semanas. E é dia 21 de abril, às 19 horas. A estreia. A estreia do nosso primeiro debate, assim, que vão ser com psicólogos sociais, psicólogos de formação da educação, tudo mais, que vão debater ali a obra, um aspecto da obra do Monteiro Lobato, também por quais eu tenho cruzado alguns temas sobre somente essa posição sobre a literatura sobre ex-escravizados, né? Então, vou ter aí o Carlos Ramos, o Daniel Severo e o Leandro Neves, psicólogos, professores na área de educação, psicanalista também, o Daniel, e vamos discutir dois Monteiro pontos Lobato. do Monteiro Lobato, que é a Negrinha e o Bugio Moqueado. Ele traz alguns aspectos ali que, né, sobre a população negra, como ele estava retratando. É um debate crítico, né? Não é de cancelamento, é para a gente ir lá tirar coisas positivas e também ter coisas não tão positivas estão na obra dele. Ah lá, ó. Esse aqui é o segundo dia, na quinta-feira que vem. Na próxima, dia 28 de abril. Então, todos são no canal da Letra Selvagem. Ah, esse aqui, ó. Na dúvida, meu amigo, cadê? Uma parceria... Já se inscreve, ó. Certeza. É uma parceria com... Essa é uma editora do Nicodemo Sena, que é um parceiro aí importante, que vai publicar a minha peça depois dela pronta no segundo semestre. Então, estamos realizando pelo canal dele. Ele tem o programa Arte Brasilis, que é de quinta-feira, às 19 horas. Importantes ícones aí de literatura. Ele tem então vai ser um convênio com o programa. Como é que é o nome dele? Desculpa. Nicodemo Sena. Com Nicodemo Sena. A gente se juntou em uma parceria. Coisa boa. Eu fiz a programação e ele acolheu com a apresentação. E logo ele vai falar com vocês nessa segunda edição, né? Aí na segunda... Opa, desculpa. Pode falar. Falo sobre o projeto em si e um pouquinho do processo de criação. E a terceira? Aí temos amigas e escritoras que eu admiro muito. São a Silvia Gomes, Michele Ferreira e Karen Saccone. Elas atuam aqui no cenário paulistano, né, da capital. E grandes autoras, hoje elas são, assim, extremamente reconhecidas, sua obra. E vão falar sobre publicação e dramaturgas, né? Que também é um aspecto importante a gente ter em mente, né? As mulheres estão aí escrevendo muito. A gente precisa falar sobre democratização do espaço. E elas vão me ensinar. Olha aí fechando, né, esse primeiro ciclo, né, do cronograma do PROAC para bandoleiros de Taubaté. Essa vai ser uma noite que eu vou mostrar alguns fragmentos da obra. Então, a Fernanda Ventura e o Renan Rovido são atriz e ator, também os quais eu admiro muito o trabalho. Eles vão ler alguns fragmentos da peça, e o Paulo Raposo vai mostrar algumas composições, alguns fragmentos também
do que eu tenho conversado com ele, mostrado algumas partes da minha peça, ele tem se inspirado aí, trabalhado, trazido temas. Ele tem uma obra autoral também de composição para música contemporânea, erudita, assim, que tem pesquisado aspectos, né, da música brasileira, afro, assim, que então a gente vai completar esse quase que um sarau mesmo, né? Uma celebração. Legal, cara. Rogério, muito massa. Lembrando nosso ouvinte que os links vão aparecer para você na descrição, para você se inscrever no canal do pessoal da Selvagem, Letra Selvagem Editora, né, que também tem a TV no YouTube para você assistir a partir desta quinta-feira, dia 21. E também eu queria saber de você, Rogério, o próximo passo, o cronograma, né? Parece que o lançamento mesmo do livro será lá em dezembro. Isso. Ele vai estar pronto, a peça, volta ali de agosto, só que ele vai passar os trâmites da publicação, né, de correção e tudo mais. Eu, agora, fechando esse ciclo, eu estou inscrita já, né, no processo de criação de cenas e tal. Eu tenho já todo um enredo, né, uma previsão de cenas. Eu não trabalho com enredo, mas assim com cenas, né, que depois vão se coligando. E nesse processo, antes de fechamento da peça, eu passo por uma consultoria literária, onde eu tenho um orgulho assim de ter conseguido quase que uma aprovação, né? Mas estar junto comigo, assim, o próprio Nicodemos, que é um grande autor de romance, um literato, assim, e é de Taubaté, está morando em Taubaté. Ele é da região, né, do Pará, mas está ali em Taubaté, é um grande autor. Realmente eu gosto Olha muito, só. assim. Aliás, eu recomendo aí entrevistá-lo aí. Opa, manda pra gente depois o contato dele, a gente troca um papo. Sobre um universo assim fantástico. E o Luiz Alberto de Abreu, né, que é o maior autor brasileiro, e acho que eu coloco ele sempre também com autores da dramaturgia mundial, que tem né, sua própria escrita, assim, um autor muito consolidado, assim, sempre criativo. Vai ganhar uma benção bem dada. E aí eles, né, vão poder fazer uma crítica, remodelar. Então esse que é digamos assim, um saldo assim muito importante de estar, né, ter ganhado esse prêmio. Publico, realizo uma oficina enquanto o livro está em publicação no segundo semestre, uma oficina de dramaturgia que eu vou realizar aqui em São Paulo, mas acho que é a possibilidade de estender ela para o Vale também. E o lançamento vai ocorrer do livro, acompanhado de uma pré-encenação, né, uma leitura dramática, que vai ocorrer em São José dos Campos, previsão ali entre o final de outubro, novembro, no Teatro da Cidade, pelo Cláudio Mendel, que vai dar o prazer de dirigir isso aí, com atores e alunos da Companhia da Cidade. E fecho ela em Taubaté, estou querendo lançar né, fazer uma noite de lançamento ali por volta do dia 5 de dezembro, que é o lançamento da cidade, e levantar uma bandeira né, dos bandoleiros, né, que é isso, ser um marco, não ufanista, né, como você falou, né? Sim. Estou voltando para minha terra, mas de maneira não ufanista, né, de maneira crítica e tentando trazer, né, outras visões sobre a nossa... Que legal. Rogério, muito obrigado pelo papo de hoje, parabéns pelo seu trabalho aí, tanto na música, né, como no teatro, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e conversar. Obrigado pelo conhecimento que você trouxe para nós aqui, programa recheado de informação para quem gosta sobre arte e cultura no Vale do Paraíba. Você que gosta de saber, tem que assistir essa edição número 360 que vai chegando nos seus finalmente, certo? Rogério, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Se você quiser deixar recados, beijos e abraços, esse é o momento. Muito obrigado, Rafael, pelo espaço. É incrível poder falar sobre tudo isso aí, sobre o teatro, que realmente, mais do que uma paixão, é tipo eu vejo ele como um aspecto de toda a vida, assim, importante se participar, se abrir para todos, assim, né? Então, eu queria agradecer muito aqui ao Felipe, da assessoria de comunicação, a Maria, que deu essa oportunidade, a minha companheira Lívia, que tem feito também a produção,
ao Nicodemos e a todos aí os participantes que vão estar nos bate-papos. Legal demais. Obrigado, Rogério. Obrigado ao nosso ouvinte que nos acompanhou hoje. Um abraço para o Felipe, que fez essa ponte conosco aqui no SINCT na Cultura. Continue mandando alôzinhos, alôzinhas e pautas e etc. Estamos sempre abertos para falar sobre arte e cultura no Vale do Paraíba e de outras galáxias que circundam o Vale, certo? Chega mais. Quinta-feira tem mais programa, hein? Um beijo, uma beija e até semana que vem. Opa, quinta. Tchau, tchau. Você acompanhou SINCT na Cultura, uma realização Rádio CT.